Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom, amados do Abba Pai, a paz mais que perfeita Shalom. seja com vocês nesse ambiente aqui, Eu recebo. cheio de irmãos. Amém. A igreja está aqui reunida. Glória a Deus. A igreja não são essas paredes, a igreja são todos nós quando estamos juntos. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Se Ele pega o miserável desse e transforma, o que Ele não pode fazer com cada um de nós, né? Oh, aleluia, Jesus. Gente, Deus, creio que Ele abençoar vocês aqui hoje. Que Ele deu uma palavra tão leve, né? Eu nem sei como pregar a palavra leve. Não temam, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente nunca sabe quem vem, quem não vem. Às vezes o Espírito revela, né? Mas às vezes não. E ele traz a palavra, às vezes você não entende. E Deus quer trazer para uma comunidade dele, para os filhos dele. E eu, gente, como eu quero que cada um de vocês aprendam a descansar em Jesus. Glória a Deus. É aprender, sim. É uma decisão. Se Paulo diz que até a alegria é um aprendizado, aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Aprendam a descansar em Jesus. Ele está dizendo essa noite: não temam, porque eu sou contigo. Glória. Isso aqui é um ato de fé maior que pode existir, gente. A gente está tão preocupado com pecados carnais, sabe? Ah, esse irmão bebe. Ah, já viu aquele irmão ali na festa, fuma. Olha o cabelo daquele outro. Isso não se comporta como crente, não. E Deus está mais preocupado com aqueles que não descansam nele. Para Deus é muito pior o que não tem fé. Senão Davi, desculpa a expressão, estava lascado e Saul estava promovido. A gente precisa entender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o maior gesto de fé é descansar no Senhor. Meu Deus, gente. Meu Deus. Por isso eu vou trazer uma passagem que eu trago sempre. A passagem, sim, na verdade, é muito pregada, né? Mas se a Bíblia fosse tudo igual, é melhor fechar a Bíblia e nem abrir mais. Porque ela é uma palavra viva e vai sendo revelada, revelada, revelada à medida do nosso conhecimento. A passagem está no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 4. E eu vou ler rapidamente do versículo 35 a 41. A gente não vai conseguir botar isso aqui, os versículos aqui. Não está aprendendo a isso. Isso aí está ganhando a gente 3-0, mas a gente vai virar para cá. Marcos 4, 35 a 41. É aquela passagem lá onde Jesus bota aquele travesseiro de pena de ganso, bota sua pijama e dorme no fundo do barco. Para quem não está acostumado, a minha forma de falar, Jesus disse assim: por que aprendeste de mim? Eu não os chamo mais servos, mas te chamo de amigos. Então eu sei que Jesus é meu Senhor e Senhor da minha vida, mas eu trato ele como um amigo, porque assim ele me chamou. Graças a Deus. Marcos 4, 35 a 41, a palavra vai dizer assim. Eu vou ler na versão NVI, mas vai diferir pouco. É que é uma versão mais simples, na linguagem de hoje, então qualquer um pode entender. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, a parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não se dá, ou seja, não te preocupas que pereçamos. Pereçamos significa morrer. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloque a mão para cá, abençoe o pastor, abençoe a palavra. Pai, louvado seja teu nome, Senhor, por tua palavra rica que está aqui. Nada do que eu falar, Pai, vai ser tão importante quanto a tua palavra. Nada supera a tua palavra, Pai. Que a sua palavra reine nesse local hoje. E quem não for solo fértil, que saia daqui, Pai, fertilizado, movido pela tua palavra. E que ninguém mais esqueça, para ser transformado em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus fala, né? Seres renovados, não se conforme com esse mundo aqui não que for conforme com o que oferece, com o sistema que a Babilônia bota de televisão, de série, de novela, de coisas, de distrações, daquilo, daquilo, mas serem transformados pela renovação da vossa mente, para assim poderes experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nem que a perfeita vontade de Deus seja o Getsemane. Porque a gente olha a perfeita vontade de Deus, a gente não imagina cheio de dinheiro. A perfeita vontade de Deus para Jesus foi o Getsemane. E isso é glória. Gente, eu quero falar com vocês algo hoje. Jesus me mandou dizer isso. Porque chega da gente ser morno. Vamos aumentar nossa fé. Vamos descansar nele. Porque as promessas dele sempre se cumprirão nas nossas vidas. A gente veio aqui, o carro cheio para cá, e a gente veio conversando sobre isso. Sobre umas coisas que a teologia da prosperidade detonou. Que agora até a gente que prega coisa séria de Jesus, a gente não pode mais pregar sobre prosperidade, porque parece que a gente está se igualando a essa teologia maldita da prosperidade, e mais maldita ainda da miséria. Não, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele disse que quem largasse tudo por causa dele receberia 100 vezes mais nesse mundo. Mas a gente não tem, porque a gente não descansa nele. E ele diz essa noite: não temam, não desanimem, não desistam. Jesus está no controle. Aqui por uma tempestade imensa. Teve várias tempestades na Bíblia. Teve com Jonas, teve a tempestade com Paulo, teve outra tempestade que Jesus andava em cima do mar, que eu não sei se eu estivesse lá, eu chamava aquele de fantasma também. Imagina, aquilo vai vir, então quer dizer, a capora, aquele cara lá, tem um bocado de superstição aqui, né? Misericórdia. Mas eu queria falar 4 fatos importantes sobre tempestade. Vai ser uma pregação calma e rápida. Primeiro, as tempestades da vida existem. Não vá nessa não de que tudo vai ser calmo. As tempestades sempre existem. Elas são reais. Elas estão presentes. E muitas vezes são inevitáveis. Não é porque você deixou brecha, não. Elas vêm de qualquer maneira, mesmo você servindo ao Senhor. Ela chega e chega para todos, claro. Em níveis diferentes, mas chegam. Não tem como fugir. Uma hora a dor vai apertar, uma hora algo vai acontecer. Sempre chega. Não tem como fugir delas. Nem que seja uma depressão. As tempestades, gente, número 2. As tempestades muitas vezes são imprevisíveis. Elas chegam subitamente, sem dar aviso. Você acorda e está tudo maravilhoso, está tudo bem, e do nada você vai dormir de uma maneira completamente diferente, porque alguma coisa aconteceu que não deveria, porque a paz de Jesus não se perde, mas tirou sua paz. Eu já preguei casamento e enterro no mesmo dia. Acontece tudo isso. Uma desilusão amorosa, um luto, né? Alguém traiu você, uma separação,
uma perda financeira que você não esperava, do nada, em um dia, já era. 3 fatos importantes sobre as tempestades. Elas, às vezes, são inadministráveis. A gente pensa que a gente pode ser Deus, que a gente pode administrar tudo. Ei, tem tempestade que, se você não descansar em Jesus, você morre, porque Deus bota de propósito, é inadministrável. Eu quero ver se ele consegue descansar em mim. Como é que você vai administrar algo que é inadministrável? Me responda. Você quer ir para a direita e o barco é jogado para a esquerda. Você quer ir para a esquerda e ele é jogado para a direita. Você quer avançar e parece que tem alguma coisa puxando seu pé. Não, mas eu quero fazer, eu estou fazendo minha parte e não vejo nada andar. É porque, meu irmão e minha irmã, elas são muitas vezes inadministráveis. Você não consegue, você não vai conseguir tirar às vezes o seu filho das drogas, você não vai conseguir converter seu marido, porque só o Espírito Santo faz isso, não vai conseguir converter sua esposa, não vai conseguir convencer alguém a parar de beber. Não, é inadministrável. Você não consegue nem convencer ninguém a aceitar, a receber Jesus Cristo. É por isso que eu digo, traga para Jesus e deixa ele fazer o resto. Porque não é com você. Muitas vezes é só com ele mesmo, meu irmão. Uma morte. Como é que você vai administrar a morte? Sua esposa, seu marido, alguém querido está lá na UTI, numa cirurgia, o médico diz que tem 2% de chance. O que é que você faz como um bom cristão? A única coisa que você pode fazer é cair no chão, orar, e muitas vezes, se for de Satanás, decretar, né? Só. Não tem mais o que fazer. Só não decreta para Deus, pelo amor de Deus. O que ensina aí é heresia. Para Deus ninguém decreta nada. Para Deus a gente se ajoelha e se rende. Para Satanás sim, ele é obrigado a largar. Porque ele não manda em nada aqui não. E quarta consideração, fato importante sobre as tempestades. Elas são pedagógicas. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que tudo que vem na sua vida, por pior que pareça, pode estar fora do seu controle, mas vem para te ensinar. Nem que seja para fortalecer a sua fé. Glória a Deus. Sempre, olha aqui, mas sempre está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Mas eu estou falando com uma desculpa da maioria dos crentes, não. O crente faz tudo errado, a gente vai dizer, sabe como é, né? Deus está no controle. Não está, não. O controle está com você, não bota a culpa em Deus, não. Deus não perde nada do controle dele, mas ele não vai invadir com as decisões que você toma errada, não. Está no seu controle, endireite-se. Ai, gente, Deus vai usar isso não para te levar ao naufrágio, mas para te levar a uma experiência mais profunda com Ele. Adianta te dizer, não, vem para a igreja, tudo vai melhorar. Eu já sou logo sincero. Se batize aí, tudo vai piorar. Vai bagunçar tudo. Satanás vai saber seu nome e vem para cima com tudo. Mas de uma coisa você pode estar certa: Deus está do teu lado. Quem está dentro de ti não é maior, é muito maior do que aquele que já Jesus passou todo aquele tempo ensinando. Eu não comecei pregando, não, estou dando introdução. Gente, aquele dia inteiro ensinando. Às vezes um culto aqui, minha esposa sabe, eu chego em casa acabado. A pessoa fala, como? Só um pouquinho, não. Abraão sabe, Isaac sabe, quem prega sabe. Vem uma unção que cansa. Eu chego em casa, às vezes boto um filme, 10 minutos, eu tô. E às vezes eu não consigo dormir, que a gente está aceso assim, ó. Cansa. Jesus ensinou o dia todo. Estava cansado ou não? Lutando contra hostes e potestades espirituais, curando, ensinando, pregando. Vai perguntar para um professor aí que começa de manhã e vai à noite. Ele estava exausto. Então ele entra no barco, vai para o fundão, a palavra diz que ele tem um travesseiro e dorme. Mas preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Preste atenção, muita atenção. Porque ele diz algo antes de dormir. Ele diz algo que é muito, mas muito importante, Silvio. Ele diz assim: passemos para outra margem. Ei, gente,
Jesus já te disse antes dele ficar em silêncio? O que Jesus já te disse antes dele ficar em silêncio? Vale o que está na Bíblia. Principalmente. E por que a maioria não disse isso? Olha a promessa de Jesus. Ele falou: passemos por outra margem. Você pode descansar. Jesus vai mentir. Ele disse tanta coisa para a gente. Por que a gente não confia? Enquanto eles estão navegando naquele mar da Galileia, quem não conhece, é cercado de montanhas por todos os lados, eles estavam encurralados completamente. Vem uma tempestade monstruosa, o barco vai de um lado e para o outro. A palavra vai dizer que o barco vai se enchendo de água, e aparece aquela figura da morte com aquela foice na mão, a carranca. Não foi assim, gente, estou dando só uma dramatização, mas a morte já estava mostrando a cara para aquele pessoal ali. E eles entram em desespero. Todos olham para Jesus e fazem uma pergunta em tom de censura: mestre, você não se importa não que a gente morra? Repare, quem estava com eles? Né? Você não se importa não que a gente morra? E agora eu começo a pregar. Eu quero falar sobre essas 3 perguntas que mudam a nossa história. A primeira pergunta dos discípulos a Jesus, se vocês lembrarem, ele vai dizer: Senhor, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A segunda pergunta que é de Jesus para os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Depois de tudo que já mostrei para vocês, vocês ainda não têm fé? E a terceira pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento, o mar obedece? Eu vou falar sobre essas 3 perguntas aqui e vou acabar a palavra de hoje, mas que ela ecoe em vocês quando saírem por essas folhas. Ela vai estar gravada, vai estar no YouTube. Todas as vezes que a fé de vocês fraquejar, vejam de novo e se lembrem Jesus dizendo: e eis que estarei com vocês até mesmo no final dos tempos. Meu Deus. A primeira pergunta: mestre, não se importa que a gente morra? Essa é a minha pergunta. Essa é a sua pergunta também. O Senhor não se importa que a gente está se dando mal nisso aqui, não? O Senhor não se importa que a gente está entrando nisso aqui? Olha que eu estou tentando ser bom com minha família, estou tentando ser bom com aquela pessoa, mas só me passo a perna. Estou tentando ser alegre no meu trabalho, evangelizar. E você não está vendo o que eu estou passando, não? Você não se importa com nada disso, não, Jesus? A gente tem que ser sincero, gente. Não bater no coração como um crente, esse crente religioso, e ficar dizendo: não, eu sou crente, então nada me afeta, não tem essas coisas, não, fala a verdade para Jesus, não te importa, não, pelo menos o cara foi sincero. Igual aquela pessoa, já contei isso, mas vou contar de novo, aquela pessoa que veio me procurar, tremendo por causa da religião, achando que já estava no inferno, porque pegou a Bíblia, seu filho, da casa dela. Ela fez assim: ah, Senhor, não aguento mais não, tacou a Bíblia na parede. No quarto dela, ela veio para mim, machucada, porque o pastor disse isso, disse aquilo para ela. Eu falei para ela: você fez muito bem, porque você estava no quarto e você mostrou a Deus tudo o que você era naquele momento, sem máscaras. Deixa que Deus resolve com você, minha filha. A Bíblia só por Bíblia é só um livro. A Bíblia, quando a letra salta na revelação, é a palavra de Deus, e esse Espírito vivifica. Então não jogue mais não, porque uma Bíblia até cara, né? Mas foi bom que você fez isso na frente dele. E é assim, gente, é assim que é. A religião destrói a gente demais. A pergunta da angústia: não se importa que a gente morra? Da fraqueza. Essa pergunta é da alma. E todos nós temos alma. O pastor aqui tem alma. O pastor tem momentos que pode fazer essa pergunta para Deus. Quando a fé enfraquece, de alguém que está enfrentando uma doença e a medicina diz: não tem jeito mais não. Aí eu quero ver, gente. Está precisando pagar as contas e não enxerga uma saída. Está se sentindo impotente diante de algo. Alguém aqui já passou por isso, não? Mas a pergunta para quem conhece Jesus é: por sinal, alguém aqui conhece Jesus? Amém. Amém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
conhecer Jesus e ser achado nele. Mais importante do que conhecer Jesus é ser achado nele. Eita glória! Sabe uma coisa interessante que eu estava meditando hoje, que não tem nada a ver com isso aqui, mas eu sou meio doido mesmo? Olha que interessante. Deus se manifestou logo no início, né? De tudo. Olha bem isso, que massa. Deus se manifestou. Aí depois, não me entendo mal, Deus saiu de cena. E quem entrou em cena? O Filho. Se lembra? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai se manifestava no Antigo Testamento. Aí ele veio no Novo Testamento e saiu de cena. E o Filho, Deus veio e se manifestou. Aí depois os filhos saíram de cena aí. E quem se manifestou? O Espírito. Ele saiu da terra e aí o Espírito veio. Pronto. Aí agora o caminho inverso. Aí o Espírito vai levar a gente até quem? Jesus. E Jesus vai levar a gente até quem? Ao Pai. E tudo se concretiza. É lindo, né? Rapaz, Deus é top demais. Eu fico dizendo isso. É algo muito massa, né? Muito bom. Porque os discípulos fazem essa pergunta nesse tom de censura, gente. Era Jesus. Eles viram os milagres. Eles viram tanta coisa com Jesus. Ei, continua sendo Jesus com você, sabia? Aleluia. Jesus está aí, velho. Amém. Continua sendo Ele. Porque a gente faz essas perguntas, porque a gente entende tanto. Se é Jesus. Você sabia que Jesus está aí? Sabe mesmo que é Jesus? Porque algo não estava claro na mente deles. E talvez algo não está claro na nossa mente. Jesus está dizendo para cada um aqui hoje: eu quero deixar claro para você que eu não perdi o controle. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe por que eles estavam angustiados? Eu vou dar 3 razões só. Mas vocês podem aí pensar e vocês vão descobrir mais. Mas 3 razões por que eles estavam angustiados. Primeiro, não conseguiam conciliar a obediência à ordem de Jesus. Peraí, velho. Você falou, vamos para o outro lado. Eu estou obedecendo. Eu estou indo. Como é que veio isso? Satanás se levantou. E daí, velho? Não importa. A gente fala assim, o primeiro obstáculo de não é de Deus. Porque Jonas, a gente entende, levantou-se uma grande tempestade, porque Jonas tinha desobedecido o Senhor. Mas e a gente que está vindo na igreja? E a gente que coloca o dízimo? E a gente que oferta? E a gente que ora? E a gente que faz tudo certinho? Quando o pastor caiu da escada, ele veio por cadinho dizer, é brecha. É brecha o quê, rapaz? Eu sei quem morreu por mim e pagou todo o preço. O meu arrependimento apaga toda a brecha. Ah, meu Deus, a brecha desse pastor tatuado. Ah, é só Jesus na causa, gente. Só Jesus. Se eu estou andando com Deus, ele diz assim: se eu estou andando com Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo sim, mas não como você pensa. José caiu no poço, deu certo? Na cabeça dele não, e na cabeça de Deus. Foi o início de algo glorioso que ia transformar ele em governador. Às vezes você está se sentindo dentro do poço aí, e Jesus está dizendo: é o início de algo glorioso, se você não murmurar. Eita glória! Eu deixo o Espírito Santo à vontade aqui para me interromper e falar o que ele quer. Segunda razão, você se lembra por quê? Segunda razão, porque os discípulos estavam angustiados. Essa pregação também é estilizar aqui, né? Mas não tem problema não. É de poucos. A gente aprende também. O barco estava afundando. Porque a segunda razão é a urgência da necessidade com a demora de Jesus. Cara, eu fico imaginando Jairo e aquela mulher aí. Jairo, chefe da sinagoga, Jairo, um pastorzão aí dos púlpitos, que tinha até cadeira aqui atrás, que a pessoa ficar sentada aqui, ó, que é o maioral, aí fica assim, e já pronto, era desse aí, velho. Já chega lá na maior humildade, que já se meteu no meio de todo mundo ia ver Jairo. Como é que pode? Diz que um dos principais da sinagoga estava lá com Jesus: vamos lá curar sua filha, eu vou com você. Aí vem uma mulher impura. Que a gente não consegue imaginar, velho. No dia de hoje eu não sei, mas talvez um
bêbado, que esteja bêbado, todo, eu ia dizer uma palavra feia, todo sujo, essa pessoa, Beleza sabe, conhece, todo ferrado, surrupiado, parecendo o cocô do cavalo do bandido, e Jesus para o pastorzão, para o apóstolo, para o bispo, para todo mundo, para falar com aquela mulher. A gente lê alguns versículos, Isaac, mas você imagina quanto tempo ela passou para contar 12 anos de sofrimento? E Jairo lá, peraí, é urgente. Como conciliar essa urgência com o descaso de Jesus, com o silêncio de Jesus? Meu Deus, isso aqui é forte demais, velho. O barco estava afundando, o que Jesus estava fazendo, velho? Dormindo, cara. Quantas vezes a situação está tão preta, Rosa, que o máximo que a gente ouve é o som da nossa própria voz. Está me ouvindo, não? Eu vou te falar algo, gente. Tem horas que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Eu estou falando para quem tem fé, porque para quem tem fé sabe que Deus resolve. Marta, quando manda o recado de Jesus sobre Lázaro, é bravo isso aqui, porque Jesus fala assim, não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas nisso aí, manda, ele passou 2 dias, aí o cara morre. Já imaginou uma confusão na cabeça delas, e Jesus, é para a glória de Deus. E vai devagarinho. Ai, gente, o nó na cabeça dela, o nó na cabeça dos carnais de hoje em dia, que é tudo para hoje. Quem é espiritual entende que vem no Espírito, quem é carnal não entende o que o Espírito fala. Se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não tinha morrido. Escutem aqui, eu sou a ressurreição e a vida, e aonde eu chego, eu mudo a sua história. Deixe entrar em sua vida, no seu problema, pois eu tenho poder para mudar a sua história. Vocês precisam confiar nisso. Jesus não perdeu o controle e nunca chega atrasado. Nunca. 3. Não conseguiam conciliar a urgência com o silêncio dele. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada, despertaram dizendo, mestre, não se dá que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento. Eu já falei aqui, mas tem caras novas, talvez vocês não tenham ouvido. Jesus não fala nada ao vento. Talvez o Almeida ou essas traduções acharam que a gente não ia entender. Isaías, Jesus nunca disse aquieta-te. Jesus, ele se levanta e ele faz assim, e tudo se acaba. Ele só faz isso. Ele se levanta, ele olha para o mar, para o vento, e ele fala assim, ei, o Criador do mar estava ali. E a criatura obedece o Criador. Meu Deus, cara. Cara, agora o interessante é isso aqui, ó. Os caras estavam lá, mestre, a gente vai morrer, mestre, tira a gente daqui da cruz, o outro dizia lá. Jesus levanta, e a palavra diz que ele vai consolar eles, é isso? Jesus nem olha na cara de murmurador. Jesus se levanta, não dá a menor bola para aqueles caras, e só olha para o problema e diz, aquieta-te. Parem de escutar aqueles que ficam no seu ouvido dizendo que não vai dar certo. Parem de escutar aqueles que mas não está vendo a situação. Parem de escutar as pessoas que só botam a gente para baixo. Jesus, quando tinha que entrar em alguém para surgir um grande milagre naquela casa, ele deixava até os apóstolos de fora, só entrava com 3, Tiago, João e Pedro, porque para atrasar, para não ter fé, é melhor não estar contigo na hora da glória. É isso, gente. Gente. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. Aquieta-te. Daniel pediu para Deus. Falou, não está me ouvindo, não, provavelmente a oração dele. E Deus ali, em silêncio. Por quê? Porque já estava tudo resolvido. O exemplo clássico nisso, que eu falo aqui direto, é o de Esther, Isaac. Esther é top demais, cara, que vocês imaginam que quando ela resolve ajudar seu Milton, ela está dentro daquele palácio e está causando um maior rebuliço. O rei levanta,
ela pede um jejum pelo lado de fora, de água e comida, e a galera toda do lado de fora estava jejuando e orando, mas não via o que acontecia dentro do palácio. Era só silêncio para eles. Vocês concordam comigo? O movimento estava dentro do palácio. Fora do palácio era só fé. Ei, eu quero dizer para vocês, vocês não estão vendo nada, mas se vocês continuarem com fé e orando, há movimento dentro do palácio, porque o cetro está levantado, e o nome desse cetro é Jesus. É simples assim. A gente não enxerga nunca, mas a palavra diz que o Pai nunca descansa. Eu trabalho, meu pai também. Ai, meu Deus. Glória. E a Bíblia diz que ele se levanta, repreende o vento e o mar, e há uma grande bonança. Essa bonança vai chegar em sua vida, meu irmão. Apenas creia e permaneça resiliente. Nem está parecendo eu pregando, né? Segunda pergunta. A primeira foi a mais demorada. Segunda, são 3 perguntas. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? A queimada dele foi maior do que essa, mas traduzir assim eu vou deixar. A pergunta é: e se você estivesse naquele barco ali? Estaria tranquilo? Ou estaria com medo? A gente tem o espírito que eles não tinham, né? Mas Jesus estava ali do lado. O Emanuel estava com eles. Mas eu vou dar 4 razões e vocês levem para a vida de vocês. E nada vai dizer, essa foi para mim, não. Essa é para todo mundo mesmo. Primeiro para mim. Vou dar 4 razões porque eles não deveriam ter medo e sim fé. Primeiro, por causa da promessa. Passemos para outra margem. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. A gente, eu falo isso direto aqui no estudo bíblico que eu falei também. A gente fica parecendo que Jesus está sendo escrito numa historinha de Turma da Mônica, numa historinha de Chico Bento, que uma historinha motivacional que é só para o momento do culto a gente sair alegre. Levem para a vida de vocês e vocês estarão assentados junto com Jesus nas regiões celestiais, gente. É promessa dele. Vocês vão ver o mundo de cima. Ele falou: não se preocupe com amanhã, porque eu te sustento. Eu já te levei de volta para o jardim. E no jardim você não precisava nem plantar, Isaías. Ele é que dava o alimento. Não vivam só para o trabalho, não. Porque é fé. O trabalho de vocês é um propósito para levar o reino de Deus onde vocês estão. Ei, igreja não é isso aqui não. O trabalho de vocês é uma igreja. A pista de skate é uma igreja. Jogar futebol na praia é uma igreja. É só vocês mostrarem com atitudes que são filhos de Deus. Aqui é um lugar para a gente se reunir. É bom demais se reunir como igreja. Um bocado de gente que vem na minha igreja, faz nem parte da igreja. Passemos para outra margem. Nenhuma das promessas dele cai por terra. Sabe por que a gente duvida? Porque a gente fica com medo. Porque a gente duvida. É a palavra forte. A gente duvida que ele é fiel para cumprir. A gente duvida que ele está conosco. Pedro está andando, vendo Jesus. Ele andou sobre a palavra de Jesus, assim como ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus. A Bíblia é clara, ele não lançou no mar, ele lançou na palavra. Ele não andou no mar, ele andou na palavra, mas de repente ele deve ter olhado para ele assim, seu amigo. Peraí, eu estou andando. Peraí, eu estou conseguindo fazer isso. Peraí, eu posso ter aquele carro. Peraí, eu posso ter aquilo ali. Eu estou falando de bem materiais de tudo aqui. Peraí, eu posso estar sendo honrado assim. Peraí, como eu estou nessa situação? Cara, você está colocando Deus nos seus olhos. Eu estava viajando de jatinho particular lá no sertão. Não importa, não era meu. Mas era de um ricaço, dono da Forte Leve, que eu estava lá. Jatinho, tirando onda e ainda comendo doce de Israel. Damasco. Horrível, gente. Eu não sei fingir que essas coisas são boas, não. Eu gosto do pão com mortadela. Ai, gente. Segundo motivo. Segunda pergunta, né? Olha aqui, ó. As 4 razões que deveriam ter medo e sem fé. Por causa da presença de Jesus com eles. O Criador do mar, do vento, de tudo, estava lá. Será que o mar poderia derrotar o Criador do mar? Meu Deus, cara. Isso aqui é
eis que eu estarei com vocês. E a versão em inglês é a mais correta, porque a versão em português ele fala, eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Dá a entender que quando terminar ali, ele para de estar conosco. Mas na versão em inglês traduzida, vai dizer assim, e eis que estarei convosco até mesmo no final dos tempos. Ele nunca vai sair de junto de nós. O Todo-Poderoso continua presente conosco. Ou não? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Terceira razão, por causa da paz de Jesus. Cara, Jesus estava dormindo. Ele nos ensina algo poderoso aqui. Quando a gente dorme, quando a gente descansa, a gente entregou na mão dele. A gente entregou na mão dele. Jesus sabia que viria a tempestade. É óbvio que ele sabia. É óbvio. A tempestade não veio de Deus, veio de Satanás, mas Satanás obedece a Deus. Veio com retaliação. E outra, Jesus tinha um propósito em Gadá, para livrar aquele gadareno daqueles demônios. Satanás se levantou contra ele. Ele fez shh. Quando ele chegou na ilha, lembre-se, Jesus era 100% homem, era matéria. Jesus era matéria, o Cristo era Deus. Jesus era matéria, gente. Ele ganhou esse respeito, ele ganhou essa notoriedade, porque quando ele chega lá, ele parou o mar, ele não resmungou, ele não fez nada, os demônios já de joelho para ele. É isso que acontece, gente, quando a gente se mantém firme na palavra de Deus. Jesus estava dormindo, porque ele sabia que tudo estava sob controle. O que é paz? Rapaz, o Haiti é uma paz. Não, velho. Até dentro da guerra do Iraque é uma paz. Paz é quando tudo está se descambando de toda maneira e você consegue ainda descansar em Jesus. Porque ele disse, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Mas sou eu que sou a própria paz dentro de vocês. Ai, meu irmão, minha irmã. Se a gente morrer, está na glória. E se viver, é Cristo. Quarto, finalmente, por causa do poder de Jesus. E aí eu digo, Marcos reúne de propósito. Né? É por isso que é legal meditar na palavra. Meditar mesmo, comer, mastigar. Olha o que ele reúne. Nessa passagem aqui, ele bota o poder sobre os elementos da natureza. Jesus tem poder sobre o mar. Jesus tem poder sobre o vento. Aí em seguida ele desembarca em Gadara, naquela ilha que pertence a Decápolis, porque ele queria evangelizar Decápolis, que depois ele ia fazer o segundo milagre dos pães e dos peixes. Aí ele faz, como os crentes aqui do Guaibim, de Valência, de todo lugar, né? Ele fala assim, eu vou escolher aqui o pastor Maurício, o pastor Abraão, eu vou escolher só os top para evangelizar Decápolis. Não, ele fala assim, ó, vocês aí, nenhum vai ser escolhido, eu vou escolher esse endemoniado que eu vou libertar. Aí derruba a religião, né? É esse endemoniado aí que vai pregar em Decápolis. Isso é top, rapaz. A gente fala isso aqui. Aí em Decápolis, olha bem, tinha uma legião, significa 6.000 soldados em Roma. Então, pelo menos, tinha 6.000 demônios dentro desse cara. E os demônios fizeram algum pedido a Jesus. Vocês já repararam isso? Os demônios chegaram para Jesus: não nos atormente antes do tempo. Depois, não nos mande para fora do país, nos mande para os porcos. E Jesus atendeu todos os 3 pedidos dos demônios. Até os demônios têm que pedir permissão a Jesus para mexer em cada um de nós. Se Jesus deixou o demôniozinho, esse demôniozinho aí para nada, que serve para nada, se ele deixou peneirar a gente, é para que a nossa fé se fortaleça e a gente ganhe muito mais autoridade. Demônio nenhum toca em filho de Deus se não autorizado por ele, gente. Simples. Se for por brecha, é só se arrepender. Se não for por brecha, agradeça a Deus e pegue o ensinamento. Jesus tem poder sobre os demônios. E em seguida, uma mulher com hemorragia toca em Jesus e fica curada da enfermidade. A última palavra também não é da ciência, porque Jesus tem poder sobre a ciência, sobre a saúde. E aí chega Jesus na casa de Jairo e a menina estava morta. Nem preciso dizer. A morta escuta a voz de Jesus e a menina ressuscita. Sabe por quê, gente? Porque
Porque Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. E Jesus tem poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. E ele fala: você crê nisso? Amém. Amém. Meu Deus, cara. Ele matou a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Última pergunta. O culto aqui é papum. Eu fico imaginando. Eu não sei, imagina, entrei. Os caras lá, aconteceu aquilo tudo. O cara se levanta e fala assim: vocês já imaginaram um negócio desse? Parou tudo. Vocês já imaginaram a cara dos caras, uma mistura de uma santa reverência assim, para Jesus, né? Depois de ter vindo aqui, tomados por essa coisa doida, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está vendo que nós só vem aqui na frente levantar a mãozinha e dizer: Jesus, eu te recebo? Muda nada. A gente vê tanta coisa e depois já sai. Gente, eu vou ler uma passagem aqui para encerrar, que está em Lucas capítulo 1, é para responder essa pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Enquanto eu bebo um gole de água, vocês abrem Lucas 1, 26 a 35. Eu vou te mostrar quem é este. De Gênesis e Apocalipse. Lucas 1, doutor Lucas, 26 a 35. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu vou deixar Isaac responder essas perguntas para vocês e orar por nós. Vem cá, Isaac. Se esconda não. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? E aí vocês leram. Esse é o nosso Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé. Depois de uma palavra dessa abençoada, nós vamos começar essa semana com iniciado desse poder. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Amém. Quem vai sair daqui nessa noite com essa certeza de que o nosso Pai, como o pastor gosta de dizer aqui, o Abba Pai, ele é nosso Pai, é este que o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Pai, que nos escolheu, que fez de cada um que está aqui nessa noite seus filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa semana ela vai ser uma semana diferente. Depois de uma palavra maravilhosa como esta, não tem como mais andar pelo tapete da existência assombrado. Amém? Essa palavra ela nos liberta de maneira definitiva. É só a gente internalizar essa palavra, porque não adianta. Eu sempre digo, não é o culto de domingo que vai mudar a nossa vida.
é as atitudes de segunda. É verdade. Amém? Aleluia. Glória a Quantos Deus. foi aqui que Deus falou ao nosso coração? Que Amém. levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que foi o Teu Espírito Santo que nos trouxe a este lugar esta noite, Senhor, para ouvir, meu Deus, as Tuas palavras, Senhor. Pai, que estas palavras, Senhor, possam ser, meu Deus, internalizada, meu Deus, e praticada por cada homem, por cada mulher, Senhor, que vieram aqui nesta noite, não para ouvir o pastor, Senhor, Glória a Deus. mas para ouvir a Tua voz, e foi o que nós ouvimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta certeza, meu Pai, que esta confiança, meu Deus, cresça na vida de cada irmão, na vida de cada irmã nesta noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui com esta certeza, meu Pai, que o Deus que nós servimos é aquele, meu Deus, que controla tudo, meu Deus, absolutamente tudo, Senhor. É aquele, meu Pai, que é o mar, que é o vento, lhe obedece, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, que o Teu poder, Senhor, é capaz de mudar qualquer situação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem poder de trazer à existência, Senhor, aquilo que não existe, Senhor. Pai, que os Teus filhos, meu Deus, saiam daqui crendo nesta palavra, Senhor, cheio destas verdades, Senhor, e que cada um de nós permita, Senhor, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que as nossas ações sejam transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Como o Senhor nos deu um dia, nos dá uma noite, uma semana abençoada, meu Deus, que nós possamos caminhar sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Quarta-feira, a gente vai estar aqui. Nosso amado pastor Grama vai trazer a palavra. Na sexta-feira, a gente tem nosso estudo bíblico, que foi uma bênção demais. Já começamos aqui. A gente tem até que ir para Salvador, na Polícia Federal, fazer os passaportes. A gente falou, não, na sexta eu não perco nem a pau esse estudo bíblico. Depois a gente vai corrida, não tem problema não. Mas é bom toda vez que a gente se reúne aqui. E lembre-se, gente, do que Jesus disse essa noite: eu continuo no controle. A gente sabe que, eu não quero falar notícia triste não, mas infelizmente muitos não estão lá com Jesus, né? Deixe Jesus, gente. Ei, Jesus está dentro de você. Acorda ele aí. Você vai deixar ele dormindo muito tempo. Glória a Deus. Amém. Ei, Jesus, acorda aí dentro de mim. Me faz vivo de novo. Eu não quero ser Laodiceia, não. Eu quero queimar. Eu quero ser água quente para curar os doentes. Eu quero ser água fria para refrescar aqueles que têm sede. Eu só não quero ser morno, Jesus. Vamos estender as mãos para frente, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça maravilhosa, e as ricas consolações, gente, a comunhão de nosso amigo o Espírito Santo, sejam com cada um de nós hoje e para todos sempre. E quem crê diz amém e aplaude.